E o que acontece quando você aprende mágicas por hobby? Muitas pessoas, e aqui acontece uma coisa interessante. Por que eu tô focando tanto nisso? Porque eu vejo muitos mágicos que se auto-intitulam profissionais aprendendo mágicas que seriam mágicas para um hobbyista estar aprendendo e não um profissional. E eles utilizam essas mágicas de hobbyistas em seus shows e, infelizmente, devido a isso, eles não atingem o resultado esperado e, infelizmente, acabam até deixando de se apresentar, deixando de trabalhar como mágico, porque acaba que estas mágicas elas não geram os mesmos resultados que estas mágicas, certo? Então é muito importante você aprender a definir a diferença entre aprender mágica por hobby e aprender mágica por profissão, porque afinal de contas não adianta. Eu vou apagar aqui. Não adianta você ter equipamentos caros. Não adianta ter equipamentos caros. Não adianta fazer mais do mesmo. Se você fizer isso, você vai se frustrar. Muita gente pensa que montar um show de mágica é fácil, então ela vai lá e ela junta não, às vezes ela vai comprando aos poucos, mas já vi gente fazer isso, pegar 10 mil reais e torrar tudo em equipamentos caros. E ela pensa, não, agora eu vou me tornar o grande mágico, agora eu sou o Copperfield agora, porque eu tenho muitos equipamentos caros. Aí ele coloca uma música de fundo e ele simplesmente se torna um apresentador de truques. Ele deixa de ser um mágico ali. Por que ele deixa de ser um mágico ali e vira um apresentador de truques? Porque ele não está fazendo mágica. Não existe conexão entre ele e a plateia. Não existe conexão entre ele e quem está assistindo ele. É apenas ele, como se ele estivesse na casa dele, no quarto dele, escutando música, e ele coloca a música bem alta e ele pega cada um desses equipamentos caros e ele apresenta cada um deles um atrás do outro, sem nenhum tipo de conexão ou porquê, mas ele apresenta um atrás do outro, como se estivesse sozinho no quarto dele enquanto a música toca. E graças à própria arte mágica, as mágicas elas são fortes o suficiente para sustentar um artista fraco. Então ele ainda vai receber aplausos. E o que acontece? Como ele recebe aplausos, ele vai sair dali acreditando erroneamente de que ele é um bom mágico, de que ele é um bom profissional, de que ele causou assombro naquelas pessoas. Porém, ele não só, no fim das contas, em vez dele iludir a plateia, ele se auto-iludiu. Então, tome muito cuidado com isso. Nada contra os equipamentos em questão. Você pode gastar quanto quiser em equipamentos caros, contanto que você utilize esses equipamentos caros da maneira correta. Não empilhe eles um atrás do outro, coloque uma música de fundo e faça. Infelizmente, isso é que criou o estereótipo mágico. Como aqui no Brasil a cultura mágica ela ainda é relativamente pequena, nós só vemos isso de vez em quando. Mas inclusive agora me lembrei que até no Brasil também já havia um exemplo disso, porque o que eu ia citar é mais comum de a gente assistir em filmes estrangeiros. Nos Estados Unidos, onde a cultura mágica é muito forte, o estereótipo mágico também ele é muito... Os filmes, séries tiram sarro do estereótipo mágico. E infelizmente esse estereótipo mágico ele foi criado graças a estas pessoas
que por falta de instrução, por falta de uma mentoria, eles então prepararam seus shows dessa maneira que se tornou característica do mágico e criou esse estereótipo do mágico engraçado que puxa a fita da boca e tal, e aí no fim das contas fica esse estereótipo, certo? Então, nada contra equipamentos caros, eu adoro equipamentos caros, adoro mágica de todo tipo, porém, o importante é que ela seja prestada da maneira correta e que ela crie uma conexão entre você e a plateia, não apenas para passar o tempo, para ganhar a hora, para fazer hora, certo? Simplesmente para encher linguiça, como dizem por aí. E aí, no fim das contas, essas pessoas, elas fazem mais do mesmo. Então, não adianta você fazer mais do mesmo. Enquanto você estiver fazendo mais do mesmo, você vai se frustrar. Então, mais cedo ou mais tarde, você vai reclamar que mágica não dá tanto dinheiro quanto você esperava, você vai reclamar que não dá para viver de mágica no Brasil, você vai dizer que aqui ninguém valoriza a arte e todo esse tipo de coisa. Porém, em 99% dos casos, é você que está fazendo mais do mesmo, é você que comprou equipamentos caros e empilhou eles um atrás do outro sem nenhum motivo para tal. Bom, os exemplos que eu estava lembrando agora há pouco é o seguinte, né? Em filmes a gente vê muita piada com mágicos, talvez eu coloque aqui alguns exemplos, e recentemente, né, teve um episódio, e aí o que mostra que esse estereótipo ele vai além do ramo internacional, do mercado internacional, já que a gente não tem uma cultura tão forte de mágica aqui no Brasil, mas o que mostra que até no Brasil ainda existe esse estereótipo é um comercial que foi feito há não muito tempo atrás, se eu não me engano, da Claro Celulares, e claro, a operadora de celulares, e também um sketch feita no Zorra Total também. Então, isso mostra que o estereótipo ele existe. E a culpa de existir esse estereótipo, infelizmente, é a culpa de alguns mágicos que eles preferiram fazer mais do mesmo por falta de treinamento, por falta de uma mentoria, por falta de alguém que guiasse eles. Muitas vezes, você precisa ter não apenas um mágico te guiando, mas se for possível você ter um diretor guiando você, e esse diretor não precisa ser alguém necessariamente, se for profissional melhor, mas o diretor ele pode ser até mesmo uma pessoa que te ajude, que olhe você quando você está se apresentando, que te dê dicas, que te dê conselhos, porque isso aqui parece que eu estou criticando esses mágicos. Eu admiro esses mágicos, eu não tenho nada contra esses mágicos. E por que eu admiro? Porque eu sei que esses mágicos, eles só fazem isso e agem assim por falta de instrução, não é por maldade ou nada disso. Eu mesmo já fiz muitas coisas erradas no passado por falta de instrução. Então, até por isso que eu fui atrás de instrução, para não mais cometer esses erros e alcançar o meu objetivo, que era viver de mágica. E agora eu quero que outras pessoas vivam de mágica. É por isso que eu estou aqui fazendo esse conteúdo. E para que você também não se frustre, aprenda mágica e viva de mágica. O meu maior objetivo é fazer com que a nossa cultura se torne tão forte, o mercado se torne tão forte ou até maior do que o mercado que a gente tem de atores, de músicos, de humoristas. E nós precisamos de mais mágicos profissionais, mais mágicos que faturam mais de R$5.000 todos os meses se apresentando como mágico. Então, uma outra coisa muito importante é o seguinte: nunca existiu um momento tão fácil para aprender mágicas como hoje. O melhor momento para aprender mágicas é hoje. Pode perguntar para qualquer mágico da velha guarda
Os mágicos antigamente tinham muito mais trabalho para aprender mágica do que hoje. Afinal de contas, eles precisavam conseguir livros, precisavam conhecer pessoas que já faziam mágica para um poder ensinar para outra. Era muito mais complicado. Hoje em dia, graças à tecnologia, é muito mais fácil. Você pode aprender mágica agora, se você quiser.